Bom dia pro Alexandre, para todo mundo acompanhando o Jogada Primeiro Tempo. Vina disse que tá cansado, né? Disse que conversou com o Condé, disse que tá cansado. Tô cansado. Eu acho que a intensidade dos treinos tá pesada para ele, mas a gente já falava sobre isso, né? O nível de disputa, o nível de concorrência numa Série A, Denise, é bem mais alto do que o nível que o Vina estava disputando ali na segunda divisão do Campeonato da Arábia Saudita. Então, realmente, era de se esperar que ele fosse sentir. O clima da nossa cidade também é um clima mais quente, né? Mais difícil, apesar dele estar tendo aquele acompanhamento de treinamentos, né? Com o personal trainer, enfim. Não é a mesma coisa de você ter um ritmo ali de treino, de jogo mesmo. O Ceará é um elenco que os jogadores têm muita essa marca, né? Essa característica da entrega física, da disposição física. Você tem no Ceará jogadores extremamente dedicados nesse ponto de vista. Você tem Dieguinho, você tem Matheus Bahia. Então, certamente, o Vina vai ter que se esforçar bastante para entrar no mesmo ritmo, para entrar na mesma rotação. Achei muito interessante também, Denise, o que ele falou sobre o Mugni, né? Diz que conversou com os jogadores, conversou com o Léo Condé, falou que teve uma conversa um pouco mais longa com o Mugni, porque eu acho que essa é a grande dúvida. Essa é a grande incógnita. Se o Vina estiver bem, se o Vina conseguir entregar aquilo que talvez ele já entregou em outros momentos, ou pelo menos parte daquilo, será que ele tem condições de roubar a vaga do Mugni? Ou será que o Mugni, jogando aquilo que ele mostrou contra o Flamengo, é o dono obrigatório da posição? Será que tem como acontecer aquilo que o Mugni falou pós-jogo contra o Flamengo, que dá pra jogar junto com o Vina? E aí o Vina disse, quem vai decidir isso é o Léo Condé, mas achei muito interessante essa dinâmica. Realmente eu acredito que não seja um processo tão simples, Denise. Você, com essa bagagem, com essa idolatria junto à torcida, você chegar em um grupo que já está formado, que já está consolidado, que já tem as suas referências, já tem as suas lideranças. Eu acho que para o próprio Vina, às vezes é uma coisa delicada, que você tem que ir com calma, você tem que saber dosar a forma como você fala junto à imprensa, a forma como você trata o torcedor, para que isso não abale o grupo de certa forma, para que isso não gere nenhum atrito com outras peças. Mas acredito que o Léo Condé, pela própria característica dele, de ser um cara tranquilo, de ser um cara sensato, vai gerir bem essa situação. Resta a gente saber realmente, em termos técnicos, em termos físicos, como é que vai estar o Vina. Ele não deu um prazo ali exatamente, né, para a estreia, mas eu acredito que daqui a uns 15 dias, 20 dias a gente possa ver. Acho pouquíssimo provável nesse jogo contra o Palmeiras, pelo que ele mesmo disse na entrevista, né, que tá cansado realmente. Se eu tivesse que apostar, diria talvez no jogo contra o Red Bull Bragantino, entrando ali no segundo tempo, a depender de como tiver o jogo. Mas estou muito curioso para ver como é que vai ser essa solução que o Condé vai encontrar para dar minutagem pro Vina, porque independente, Denise, dele estar ou não em uma grande fase, eu acredito que ele não foi contratado para ficar simplesmente no banco de reservas. Então ele vai ter alguma minutagem, seja como titular ou seja como reserva. Então tô curioso para saber como que o Condé vai orquestrar tudo isso, mas muito interessante ver o Vina ali falando, ressaltando mais uma vez o seu amor, o seu carinho pelo clube. E a gente vai acompanhar aí nessas próximas semanas o desenrolar disso, para que não seja, como a gente já apontou em outros programas, né? Apenas uma contratação para fazer o gosto da torcida, mas que o Vina responda a esse amor que a torcida demonstrou a ele, também com boas atuações dentro de campo. Quando ele falou que estava cansado, eu me assustei, sabe, Alexandre Mota? Valha, macho. Eu me surpreendi, que eu pensei que a coletiva ia ser de um outro tom, mas foi de outro. Pensei que fosse de um tom e foi de outro. E aí ele falou que estava cansado, aí eu fiquei na expectativa assim, será que nesse jogo agora Palmeiras não, Bragantino pode ser, mas o Grêmio, o homem deve estar 100%. Alexandre Mota tá aqui com a gente. Você tá cansado, Alexandre Mota? Alexandre Mota. Tô não, viu, Denise? Tô bem, um abraço pra ti, um abraço pro Daniel, pra todo mundo ligado no Jogada Primeiro Tempo. Denise que tá cansado, acordou de madrugada de Vina, novo, né? Quem tá cansado sou eu. Não, mas assim, Denise, eu acho que o Vina, o que eu notei, né? E assisti a coletiva, ele teve muita atenção, falou do respeito que ele sente que as pessoas têm por ele, né? Ao estar a sala de imprensa cheia, ao ser recebido com torcedores lá no aeroporto. Tá muito claro que ele está muito motivado. E que deu certo, né? Ele queria jogar no Ceará, aconteceu esse processo, agora ele é jogador do Ceará. E chega com esse status, né, de idolatria, esse caminho, né, de ídolo que ele tem trilhado, porque o torcedor alvinegro realmente é apaixonado pelo Vina, a grande maior parte. A gente viu a recepção que ele teve no próprio jogo contra o Flamengo, Arena Castelão lá, vibrando, gritando nome Vina. Então, ele sabe que ele está jogando em um ambiente em que acolheu ele.
Sim. A grande questão, Denise, que eu notei na coletiva também, é que o Vina, ele não tá tentando jogar tantas expectativas assim. Eu percebi Eu acho que foi isso que foi a grande diferença. Na primeira apresentação mais, dele, né? ele falou, a gente tá vindo aqui pra ser campeão, que só faz história quem ganha título. E nessa outra já não. Eu sei que o jogador, ele muda, a gente fica mais velho, fica mais experiente, precisa se adaptar ao que o treinador pede, joga em mais de uma função se ele precisar. Falei com o Mugni, então é um outro Vina, um Vina que é mais cauteloso. Ele não vai chegar aqui e prometer um monte de coisa que ele sabe que talvez ele não possa entregar de imediato. É preciso dar tempo ao tempo. Eu acho que o Vina entendeu isso. O discurso do Vina é muito pés no chão. Cheguei no clube, deu certo, queria vir. A minha mulher queria mais que eu. Ele falou isso. Porque lá na Arábia estava muito complicado, a adaptação não foi legal, minha família e tudo mais. Aqui eu sou aceito. Então, acho que ele chegou sem jogar alardes e sem fazer promessas. O que é que você vai prometer? Você vai prometer gols e assistências? Não, eu vou prometer que eu vou honrar essa camisa. Qual é a meta individual do Vina? Eu vou prometer que eu respeito o Ceará e eu vou me dedicar o máximo que eu posso. Então o Vina, ele também não deu, por exemplo, o prazo para dizer vou jogar. Ele foi muito sincero. Eu tô cansado. Porque o treino é outro, meu amigo. Segunda divisão do futebol árabe é uma coisa. Série A do Campeonato Brasileiro é outra coisa. Elite do futebol brasileiro é outro parâmetro. E ainda chegar num time, Denise, que ele não é marcado pelo que o Vina tem de principal característica, é o lado técnico. É marcado pela entrega. Todo mundo se doa totalmente dentro de campo. Esse é o Ceará Sporting Clube. Mas acho que é alcançado pelos treinamentos que ele já tá tendo no Ceará. Eu acho que ele tá falando de um acúmulo. Eu acho que é alcançado no sentido de que, poxa, eu tô pegando no rojão agora, meu amigo. É desde o dia 18 sem jogar. Você começa, né, a entrar em esse recondicionamento físico. Eu acho que o Vina vai se dedicar o máximo que ele pode. E assim que ele tiver disponibilidade, Denise, para jogar 20, 15 minutos, ele vai pro jogo. Vai ser relacionado e vai pro jogo. Eu até falei, né, aqui ontem, que eu achava que ele já ia jogar contra o Bragantino. E eu mantenho essa escrita. Eu acho isso. São 10 dias aqui para lá, Alexandre, é verdade. Mas é um jogo em casa. Primeiro jogo do retorno. A casa cheia, possivelmente. Pelo menos no segundo tempo, você fala, né? Você, pelo menos, relaciona o homem. E aí, se o jogo permitir que isso aconteça, coloca em campo. Dá os primeiros minutos. Satisfaz o torcedor, satisfaz o Vina e vai ganhando mais espaço nessa preparação que ele vai ter até se inserir no time. Não acho que o Vina prometeu que ia ser titular. Ele não pode fazer isso. Quem vai fazer isso é o Condé. E eu acho que ele entendeu também, Denise, que esse grupo já está montado. O grupo do Ceará, inclusive, muito fechado. A gente não tem tido, diferente de outros anos, né? Problemas internos. Você não escuta isso no Ceará. Em nenhum momento isso foi sequer debatido ao longo da temporada. O Luiz Otávio esteve aqui, né? Quando o time estava na Série B, o Luiz Otávio que segue no clube, tá lá treinando no dia a dia, é ídolo do clube, não tá jogando, passou por cirurgia. E ele falou que em algum momento o problema do Ceará era vaidade. Falou aqui no Jogada. Não, a gente tinha um elenco mais vaidoso, isso foi ruim pra gente. Hoje a gente tem pessoas que estão mobilizadas em prol de um objetivo só. Eu acho que o Ceará precisava disso, essa mudança de perfil. O capitão do time falou. Então, acho que o Ceará aderiu a isso. E o Vina entende isso também. Ele entende que ele não vai chegar em um ambiente formado e já vai dizer que a vaga é dele. Agora, ele tem um ar diferente, né? Ele é uma pessoa diferente pela história que ele já construiu. É o dia a dia, é o treino, é o tempo. E aí essa história desse cansaço, eu acho que foi mais só sinceridade mesmo. No dia a dia ele vai se recondicionar e quando estiver pronto vai jogar. Denise, essa postura cautelosa que o Alexandre citou, ela pode ser percebida até numa coisa muito simples. Quando ele foi perguntado sobre a camisa 29. Ele poderia muito bem ter dito assim, né? Não, a 29 é a minha. Vou jogar com a 29. Mas ele preferiu adotar um tom de respeito. Ele não disse nem que sim nem que não, mas ele ressaltou o companheiro de equipe, o Bruno Tubarão. Não, o Tubarão tá lá com a 29, ele faz parte do elenco, ele escolheu o número 29 por conta do aniversário do filho dele. Então vamos conversar aí, vamos saber se eu fico com a 29. O que importa é que com a 29 ou com outro número eu vou me esforçar para me dedicar. Ou seja, até nessa postura você percebe justamente essa cautela que o Alexandre citou. E isso ressalta aquele mesmo aspecto, né? Esse perfil que o Alexandre citou, de um elenco menos vaidoso, foi justamente o que foi perseguido pelo Ceará sob o comando desse departamento de futebol. Desde o ano passado, quando assume, né, no ano anterior, na verdade, no fim de 2023, quando entram ali Lucas Drubes, que Haroldo Martins, essa era justamente a filosofia.
Nós não queremos um elenco recheado de estrelas, nós não queremos um elenco recheado de jogadores com nome, com status, mas nós queremos traçar um perfil de contratação, e eu lembro até de alguns momentos em que foi dito, a gente dá preferência a jogadores que tenham família, né, que sejam jogadores que historicamente... Mas o Vina tem uma estrela, né, assim, o Vina Então, é justamente esse aspecto. Ele é um estrela. Ele é uma estrela. E né? esse é o perfil de contratação, por isso que talvez a contratação do Vina, antes, ela tenha sido tão assim, evitada talvez, ou repensada com calma, com cautela, pelo Departamento de Futebol do Ceará, justamente por eles acreditarem muito nesse perfil de contratação, que, vamos ser sinceros, funcionou demais. Ano passado o Ceará subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro, e nesse ano ele faz é campeão cearense, tá bem na Copa do Nordeste, na semifinal, faz um bom início de Série A, um ótimo primeiro turno, daquilo que se imaginava, daquilo que se projetava. Tudo isso graças também a outros fatores, óbvio, mas passa muito por esse perfil de contratação que foi traçado. Um elenco menos vaidoso, para evitar de acontecer esse problema que o Alexandre citou. De outras temporadas, o Ceará tem um elenco que às vezes no papel era até melhor em termos de qualidade técnica, mas tinha jogadores mais vaidosos. E aí cabe ao Vina se inserir nesse contexto. Tudo bem, eu posso não ter exatamente esse perfil, mas se eu vi que é esse o perfil que tá e que tá dando certo, eu vou tentar não atrapalhar. Então deixa eu baixar um pouco a minha bola, né? Tubarão, pode ficar com a 29, eu fico aqui caladinho na minha, né? Mas é importante isso, é importante para que de fato não aconteça uma mudança nesse perfil, que poderia ser prejudicial ao Ceará. Eu Verdade. acho que permanecer com esse perfil, permanecer com um ambiente harmônico dentro do time, que passa até pelo próprio estilo do Léo Condé. O Léo Condé é um treinador justamente desse estilo. Um cara tranquilo, um cara pouco midiático, como ele mesmo disse na coletiva, um cara pouco vaidoso, que prefere dar crédito aos jogadores, à diretoria, a outras pessoas e não a si mesmo. É importante isso. Isso é no futebol às vezes até raro, né? A gente vê essa... Eu trago até um outro assunto, né? Eu tava refletindo ontem assistindo aquele jogo do Flamengo, aquele garoto, o Wallace Ian, né? Não tô questionando a qualidade técnica dele, é um excelente jogador, acho que ele é muito promissor, mas ele tem sido muito cobrado e questionado pela postura dele. Mas é às porque vezes, ele se destacou muito, né? Principalmente no muito Mundial, rápido, né? exatamente. Teve um destaque muito alto. E aí, às muito vezes, rápido. isso acaba subindo a cabeça do jogador e ele, às vezes, fica de um tamanho que ele ainda nem é. Né? E no futebol isso pode ser muito prejudicial. Isso, às vezes, acaba com a carreira de um E jogador. nem precisa ir longe. Se a gente falar daqui, do nosso futebol, vou só citar um nome que o torcedor vai concordar. João Vitor. Sim, sim. Cara, o João Vitor era muito promissor. Exatamente. Mas subiu a cabeça. Subiu aí a cabeça. o garoto... Isso ficou muito claro, É. Denise. E aí é por isso que é sempre muito importante gerenciar Gerenciar a isso. expectativa. Isso. É como se realmente, quando você é jovem, você precisaria ter a mente de um cara mais experiente, né? experiente. E quando você é mais velho, você precisaria ter o corpo do jovem, né? A vida, ela é a busca eterna pelo equilíbrio, porque a gente não recebe o que a gente precisa naquele momento. A gente precisa adquirir o quanto antes, né? E se adaptar às circunstâncias da vida. E no caso do João Vitor, cara, era um cara que subiu ao profissional. O Ceará tem inúmeros jogadores revelados no time principal, então você se espelha, né, em Arthur Cabral, em Arthur Vitor, o próprio Felipe John, né, que agora teve essa história mas foi pro Ceará e no profissional rendeu. Raul esteve jogando na Série A por muito tempo. David Ricardo. Então, assim... O Jonathan, recentemente. E aí você pega um cara, o cara sobe ao profissional, dá um drible num Clássico Rei, todo mundo cria aquela euforia e cria aquela expectativa. Não, o João Vitor, ele tem que jogar. Eu sei, Denise, quando o presidente era o Robson de Castro, né? Quando chega um novo treinador lá, acho que foi o Dorival, acho que o Robson pegou, foi o João Vitor e disse assim, tá aqui, ó, coloca esse cara aqui pra treinar, pra participar das atividades, porque a gente tem um grande salto nele e tal. E aí você precisa ter essa cautela no gerenciamento. Acabou que foi um atleta que eu acho que se perdeu um pouco no aspecto psicológico, não foi nem no aspecto técnico. A gente sabe que ele tem a sua qualidade. E aí o Ceará fez esse trabalho de voltar aos degraus. Pegaram ele e colocaram no sub-20. Depois emprestaram para o Japão. Depois ele foi para o profissional, jogou poucos jogos. E aí agora ele está trilhando sua carreira, né? Jogando no futebol da Hungria, né? Futebol europeu. Conseguiu já 2 gols em 2 jogos. Está seguindo seu caminho. Então, realmente, isso é um grande detalhe, é um aspecto muito importante. Acho que o Vina sabe disso também. Acho que não vai ser nenhuma questão. A questão mesmo do Vina hoje é mais técnica mesmo. É o Condé entender que ele tem no banco de reservas alguém que o torcedor quer muito ver. E aí ele vai precisar gerenciar isso. Está na hora dele jogar? Nesse momento é justo? Ele já merece a titularidade? Ou é uma pressão externa? Acho que o Condé vai saber gerenciar isso. Ele é um cara muito equilibrado. E é um reforço, né? O Ceará estava buscando reforço, chegou um.
E a gente vai falar aqui Vai no chegar programa outro, né? que vai chegar outro também. Que vai chegar outro. Alô, Samuel, você acompanhou a chegada do Vina, não foi, Samuca? Conta pra gente, meu amigo, bom dia, Samuel Conrado. Samuel Conrado. Arrocha, menino. Olá, Denise, um ótimo dia a você e a todo mundo ligado aqui no Jogada Primeiro Tempo desta quinta-feira, em uma semana que o técnico Léo Condé vai tendo de preparação até o jogo contra o Palmeiras. Mas antes de falar do treinamento do vovô aqui em Carlos de Alencar Pinto, vamos destacar o Vina, que ontem foi apresentado de forma oficial neste retorno vestindo a camisa do Vozão. E a expectativa é dele, do torcedor, da diretoria, de vê-lo novamente em campo. E o jogador falou sobre essa ansiedade, o frio na barriga e o desejo de voltar a vestir a camisa do Ceará ainda nessa temporada. O frio na barriga, né? Essa alegria de poder estar realizando um sonho, né? Um sonho meu, um sonho da minha família, né? De ser um jogador de futebol, né? E não só eu, como minha família toda, ela está muito feliz com esse momento, né? Vendo esse carinho que o torcedor do Ceará tem por mim. Então isso é bacana, é o que realmente fica gravado. Só que a partir de agora, né, é a continuação de uma história. E eu sei da responsabilidade e espero lá na frente, quando essa história encerrar, ela seja muito vitoriosa. Tá aí o meio atacante Vina, que é um cara que pode atuar em várias funções. E foi com esta resposta que ele destacou como ele pode contribuir com o Vozão neste ano com o técnico Léo Condé. Depois que eu saí daqui, eu fui pro Grêmio e joguei de ponta lá, né? No estilo de jogo do Renato. Né? Já joguei de falso 9 aqui, no Grêmio, lá na Arábia também joguei. Né? Então, acho que hoje o futebol ele pede essa versatilidade. Né? Isso, obviamente, depende muito do Léo, né? Na questão do que precisa pro jogo, né? A tática que precisa. Mas eu estou disposto aí a ajudar na posição que der. Né? No decorrer da minha carreira eu aprendi a fazer várias funções, né? Então agora é trabalhar. Obviamente que sempre deixei claro para todo mundo, para todos vocês, que aonde eu me sinto realmente bem é o 10 centralizado, né? O meia centralizado. Tá aí o Vina, jogador que se junta ao restante do elenco do Ceará, vem treinando aqui com os atletas e provavelmente para a partida contra o Palmeiras não esteja à disposição, Gata Show. Afinal de contas, o último jogo dele foi em maio, ainda atuando pelo futebol da Arábia Saudita e precisa de um tempo a mais para ganhar condicionamento físico e também ritmo de jogo que deve vir ainda neste mês de agosto. Volto com vocês aí no estúdio. Vamos falar mais sobre esse assunto, tá?